Bom, olá pessoal. Então, dando continuidade aos vídeos, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as classes existentes no R e também como construir o primeiro data frame. Tá? Existem na realidade 6 classes diferentes. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre 4 delas, que são as que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Tá? Se houver necessidade, mais para frente a gente constrói ou crio aí um novo vídeo falando sobre as outras duas. Dentre dessas quatro classes, a gente já viu bem rapidinho aí no vídeo anterior as classes numérico e inteiro. Tá? Então, a primeira classe seria a classe numérica. O primeiro objeto que a gente construiu no vídeo anterior era um objeto que a gente denominou de números. Então, números, recebe sinal de menor e menos, concatenar os valores 1, 2 e 3. Então, Ctrl Enter para rodar a minha linha. Números recebeu C1, 2, 3. Para eu pedir para o R imprimir o que tem dentro desse objeto, Ctrl Enter, números, então meu objeto números tem os valores 1, 2 e 3 dentro dele. Lembrando então, na janela direita superior aqui, eu vou ter listado todos os objetos que eu construí ou que eu criei dentro dessa seção especificamente. O único objeto que a gente construiu foi esse objeto números. O que é o objeto números? Ele tem valores do tipo numérico dentro dele, tem 3 valores e os valores são esses, 1, 2 e 3. O que é um valor numérico? O valor numérico é um número, né, na reta real. Então não necessariamente precisaria ser valores inteiros, 1, 2 e 3. Poderia ser, por exemplo, 1.2, 2.1, 3.7 e assim por diante. Se eu quiser saber a classe dos valores salvos dentro desse meu objeto, eu posso utilizar essa funçãozinha que está em destaque, que é a class. Então, class é a função, entre parênteses eu vou colocar o nome do meu objeto. Então, se eu pedir para rodar isso aqui, lá embaixo aqui no output, ele vai me imprimir o seguinte: a classe dos valores que estão salvos aí dentro desse objeto é numérico. Tudo bem? Além disso, a gente tem mais uma outra função, que agora está em destaque, que é a função length, que basicamente vai dizer o tamanho, né, do vetor, ou a quantidade de valores que eu tenho dentro salvos, né, dentro de um objeto. Então eu vou usar o length, dentro dessa função, entre parênteses, eu vou colocar o objeto que eu construí, Ctrl Enter, e ele vai me imprimir aqui o tamanho desse vetor. O tamanho do vetor igual a 3. Tudo bem? Tá. Passando para a classe seguinte, então a classe dos inteiros. Eu construí aqui, vou construir um novo objeto, vou chamar esse objeto de números, com N maiúsculo, igual a gente fez no vídeo passado também. Recebe, ao invés de utilizar o menor e menos, eu posso utilizar igual. 1, 2 pontinhos, 6. A gente conversou que esses 2 pontos é simplesmente para construir uma sequência de valores inteiros. Tá? Vou pedir para o R imprimir esse novo objeto. Então, objeto números tem valores de 1 até 6, né, valores inteiros. Do lado direito superior, então eu tenho o meu novo objeto criado, números com N maiúsculo. Os valores que estão salvos dentro desse objeto são inteiros, necessariamente inteiros. Eu tenho 6 objetos, de 1 até 6. Então a diferença de um valor numérico para um valor inteiro é que o valor inteiro necessariamente recebe valores inteiros. A próxima classe que a gente tem no R são os caracteres. Né? Então, toda vez que a gente for digitar um caractere ou uma string, a gente tem que colocar essa string entre aspas, sejam aspas simples ou aspas dupla. A gente também viu isso, na realidade, no vídeo passado, quando a gente estava utilizando a função setwd para indicar o diretório de trabalho. Como eu tinha que indicar um caminho, né, ou indicar o diretório, eu colocava esse diretório entre aspas. Né? Então, se eu digitar simplesmente aspas A e pedir para rodar isso aqui, ele vai me imprimir o caractere A. O que acontece se eu não colocar essas aspas, né? Simplesmente digitar A? Peço para ele rodar. Então, eu chamei simplesmente A sem colocar as aspas e ele me retornou um erro. Objeto A não encontrado. Ou seja, se eu não utilizar as aspas para indicar o caractere, o que o R vai fazer? Ele vai procurar um objeto com esse nome. Como não existe nenhum objeto nomeado A, a gente tem problemas, né? Retorna esse erro aqui.
Para eu construir um objeto contendo valores ou contendo caracteres, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Rotulo esse objeto, né, eu crio um nome para ele, vou chamar ele de letras, recebe, vou concatenar os valores A, B e C. Lembrando, como eu estou trabalhando com caracteres ou strings, eu tenho que colocar isso aqui entre aspas. Né? Vou pedir para rodar, e agora eu vou pedir para o R imprimir esse novo objeto para mim. Então, olhando aqui letras, eu tenho os caracteres A, B e C. Do lado direito superior, então, eu tenho um novo objeto construir, né, chamado letras. Os valores que estão salvos aí dentro desse objeto são caracteres. Eu tenho 3 caracteres, A, B e C. E, finalmente, eu tenho a classe dos lógicos, né? Então, a mesma coisa, eu vou construir um objeto agora chamado lógico, recebe, concatena os valores aí, verdadeiro, falso e verdadeiro. Rodei isso aqui, peço para o R imprimir, ele vai imprimir para mim, verdadeiro, falso, verdadeiro. Olhando do lado direito superior, então eu tenho esse meu novo objeto criado, lógico. Dentro desse objeto eu tenho valores lógicos, né, da classe lógica. Tenho 3 valores, verdadeiro, falso e verdadeiro. Se eu quiser listar, existe uma função aí no R para eu listar todos os objetos que estão salvos. Posso simplesmente utilizar essa função ls. Abro e fecho parênteses, Ctrl Enter. Ele vai me imprimir aqui todos os objetos salvos. No caso, letras, lógico, números e números com N maiúsculo. E se eu quiser remover um desses objetos, posso utilizar a função remove, ou rm. E dentro dos parênteses, eu vou colocar o nome do objeto que eu quero remover. Então vamos supor que eu quero remover esse objeto números com N maiúsculo. Remove números com N maiúsculo. Vamos ler novamente ou verificar quais objetos a gente tem salvo utilizando a função ls. E sobraram aí esses 3 objetos. Letras, lógico e números. Ainda, a gente pode construir objetos, né, concatenando vários objetos. Como assim? Bom, vou construir um novo objeto que eu vou chamar de juntos aqui. Esse juntos ele vai receber a concatenação entre os objetos números, o objeto letras e o objeto lógico. Então, Ctrl Enter, acabei de ler acabei de criar um novo objeto chamado juntos, baseado em objetos que eu já tinha criado ou que eu já tinha salvo nessa minha seção. Vou pedir para imprimir isso aqui. Observe o seguinte, como eu concatenei objetos com valores de diferentes classes, o que aconteceu quando a gente imprime esse novo objeto juntos? Todos os valores que eu tenho, 1, 2, 3, A, B, C, verdadeiro, falso e verdadeiro, eles estão entre aspas. O que significa isso? Significa que, independentemente de a gente ter valores, né, 1, 2 e 3, como eles estão como eles estão entre aspas aqui, tudo que está salvo dentro desse objeto é um caractere. Tá? E a gente pode ver isso olhando do lado direito aqui em cima, superior. O novo objeto juntos, ele contém valores que são caracteres, 9 valores. 1, 2, 3 até o verdadeiro. Bom, ao invés de a gente fazer isso, então, construir um novo vetor, né, um novo objeto, e acabar estragando, né, entre aspas, as classes, né, de alguns desses objetos, o que a gente pode fazer? A gente pode construir um data frame. Então, para construir o data frame, eu vou colocar um nome qualquer, eu vou chamar de juntos. Observa que é o mesmo nome que eu dei anteriormente, tá? Então o que vai acontecer? Eu estou salvando em cima, né, desse objeto. Então juntos recebe, para eu construir um data frame, eu posso utilizar essa função data.frame. E dentro dessa função, como argumentos, eu vou colocar todos os objetos que eu tinha criado anteriormente. Vou rodar isso aqui e vou pedir para o R imprimir o que eu criei. Então, imprimi um novo objeto juntos. Esse objeto juntos ele tem 3 colunas, números, letras e lógico. No jargão estatística, né, ou falando como estatístico, eu tenho 3 variáveis distintas. E ele tem 3 linhas. O que é cada uma dessas linhas aqui? Seriam como se fossem as observações num conjunto de dados. Tá?
Vamos olhar na parte direita superior aqui. Além dos objetos que eu tenho salvo, eu tenho um subgrupo aqui chamado de data, né? E dentro desse subgrupo eu tenho esse data frame juntos, que a gente acabou de criar. 3 observações e 3 variáveis. Para eu ter mais informações sobre esse data frame, eu posso clicar, por exemplo, nessa setinha aqui. Tá? Então cliquei e ele abriu algumas informações extras. Então dentro do meu data frame juntos eu tenho 3 variáveis, números, letras e lógico, e na frente de cada uma dessas variáveis eu vou ter informações sobre os valores, né, a classe dos valores que estão salvos dentro de cada uma dessas variáveis, né, ou dessas colunas, e os valores de fato. Né? Então, o objeto números, ou a coluna números aqui agora no caso, tem valores numéricos 1, 2 e 3. A coluna letras, ou a variável letras, ela é um fator, né, essa coluna é um fator com 3 níveis, A, B e C. O que é esse fator aqui? Toda vez que a gente coloca um objeto que tem valores, que tem caracteres, né, salvos, quando a gente coloca ele no data frame, a gente acaba salvando essa coluna específica como um fator. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso mais para frente, tá? Mas é bem importante essa lógica, né, vamos dizer assim, que o R traz. Tá? A gente conversa um pouco mais para frente sobre isso em outros vídeos. E a última coluna seria essa coluna com a variável, né, ou com o objeto lógico, do tipo lógico. Os valores são verdadeiro, falso e verdadeiro. Bom, nesse vídeo é isso aí. Obrigado, pessoal.